Olá, caro jovem, futuro sargento, futura sargento. É com você que eu quero conversar hoje, nesse vídeo importantíssimo desse canal. Eu sou Eliel, sou subtenente veterano do Exército e quero falar com você um assunto muito importante. Como que eu virei sargento do Exército? Quero contar a história de um jovem de baixa renda, da periferia de Olinda, e que se tornou sargento do Exército, cumprindo 29 anos de serviços bons prestados ao glorioso Exército Brasileiro. E como eu consegui, sendo um jovem de baixa renda, com alta dificuldade de aprendizado, quero dizer para você que assim como eu consegui, você também pode conseguir. E eu estou aqui nesse canal justamente para trazer isso para você. É isso mesmo. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mostrar para você que há um caminho a se trilhar. Você pode ter uma carreira de sucesso, mesmo sendo jovem, pobre, de baixa renda, com dificuldade de aprendizado. Talvez você seja soldado do Exército, seja cabo do Exército. Talvez você viva numa periferia, numa situação assim bem delicada financeiramente. Mas eu quero dizer, ó, a tua situação pode mudar completamente quando você passar no concurso da ESA. A Escola de Sargento das Armas. Ela mudou a minha vida e eu acredito que pode mudar também a sua. Então, esse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, como eu virei sargento. Esse canal a gente vai tratar aqui muito essa linguagem, virar sargento. Você moço, você moça, pode virar sargento do Exército. É só você querer. O Exército, todos os anos, disponibiliza essa porta, essa vaga, se tornar sargento do Exército. É um concurso, todo ano tem, nenhum ano falta. Não é aqueles concursos que tem aí de polícias, judiciário, que de vez em quando abre, quando não abre, e fica nesse impasse. Não, o Exército todo ano abre concurso para as carreiras militares. Todo ano. Então, você pode se preparar. Eu quero te convidar a aceitar esse desafio, mudar de vida, se tornar alguém importante nessa sociedade. Não é porque você é pobre, não é porque você nasceu pobre, que você tem que continuar pobrezinho. Você pode sim, pela porta do Exército, se tornar sargento, e ali é o pontapé inicial para tu se tornar quem tu quiser ser. Tá ok? Então, fica atento nesse vídeo que eu vou aqui contar a minha história para você. Eu sou Eliel Santos, eu vim de uma periferia lá de Olinda. Meus pais, né, eram bastante pobres, tiveram muitos filhos, meu pai teve 10 filhos, e eu ali estava naquela situação, né, como um filho pobre que não tinha muitas oportunidades. Comecei a trabalhar com meus 13, 14 anos, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei vendendo cosméticos, trabalhei vendendo suporte para a TV e vídeo, trabalhei vendendo sanduíche natural na praia, trabalhei entregando marmita, né, entregando almoço no trabalho, e, trabalhei fazendo panfletagem na rua, né? Enfim, por fim, né, já por fim dessa trajetória de menor trabalhando, eu fui trabalhar numa empresa, né, de exportação de inhame. E essa empresa eu já estava com 16 anos de idade quando ela assinou a minha carteira. Então a minha carteira foi assinada aos 16 anos de idade, quando eu comecei ali um trabalho sério, estruturado. E eu me dediquei muito àquela empresa, trabalhando, aprendendo ao máximo, né? Eu era office boy da empresa. E eu trabalhei muito nessa empresa, sendo que eu fiquei quase 3 anos nessa empresa. E sabe o que aconteceu? A empresa ameaçou falir, como de fato faliu. Só que antes de falir, eu tracei um plano. Eu pensei assim, puxa, eu fiquei esse tempo todo nessa empresa, trabalhei pra caramba, e o que que eu ganhei? Nada. Vou ser demitido, vou perder meu emprego. E sabe, gente, me deu uma crise de falta de estabilidade tão grande, sabe? Porque eu achava assim, quando eu achei aquele emprego, né, eu estava empregado, tinha um trabalho. E outra coisa, na minha casa era eu e outro meu irmão, que inclusive trabalhava comigo nessa empresa. Ele me convidou para essa empresa, ele era o meu chefe. E nessa empresa, a gente trabalhava e a gente rachava a compra do mês da minha casa. Então a gente rachava ali todo mês a compra. E se eu deixasse de trabalhar, o que ia acontecer? O meu irmão ia ter que assumir sozinho a compra do mês. Então eu precisava trabalhar para ajudar, né, na comida da minha casa, dos meus irmãos, meus pais. Então assim eu precisava muito trabalhar, mas só que eu tracei um plano. Eu pensei em fazer o seguinte, eu vou me tornar sargento do Exército. Foi.
eu descobri, né, que existia esse concurso para sargento do Exército. Eu descobri que tinha concurso para oficial do Exército, descobri que tinha IME, né, Instituto Militar de Engenharia. Eu não sabia nada disso, sabe? A gente de baixa renda, a gente, né, na periferia, a gente jovem ali, não sabe de nada, não sabe que tem concursos militares todos os anos. E eu descobri que tinha, que eu podia ser militar do Exército. Aí eu endoidei o cabeção, fiquei louco para me tornar sargento do Exército. E começou a doideira na cabeça, virar sargento. Foi meu objetivo de vida. E eu pensei, se eu ficar trabalhando o dia todo e de noite lá estudar, eu não vou conseguir passar. Mas se eu me dedicar exclusivamente, se eu profissionalizar o estudo e ao invés de cumprir expediente trabalhando, eu só estudar, ó, se eu não passar na primeira vez, na segunda eu passo. Se eu não passar na segunda, na terceira eu passo. Se eu não passar na terceira, na quarta eu passo, até acabar o limite de idade. Até não ter mais idade, eu vou fazer esse danado desse concurso e vou passar. Uma hora eu passo. E eu só vou sossegar quando eu me tornar sargento do Exército. Então, virar sargento foi meu objetivo de vida. Naquele instante ali, eu decidi, eu vou virar sargento. E essa decisão que eu quero que você tome. Você moço, você moça, você tem que dizer para você mesmo, eu vou virar sargento. Eu vou virar sargento de carreira do Exército Brasileiro. Foi isso que mudou a minha vida. Eu determinar que iria virar sargento. E nessa ideia de virar sargento, eu planejei, vou sair do trabalho, vou conversar com o chefe, com o dono, para que ele me demita. Com a indenização do emprego, eu vou fazer o seguinte, eu vou investir tudo no concurso. Vou dar todo o meu sangue, toda a minha energia, todo o meu suor, todas as minhas lágrimas no concurso. E aí eu pensei, tudo que precisar para o concurso eu vou fazer. Primeira coisa, bibliografia, livros que cairia, que necessitava. Eu precisava ter os livros necessários, que realmente ser o bizu. Tem livro aí que não é para o concurso da ESA. E aí eu fui no foco. Livros que realmente são da bibliografia do concurso. Então eu comprei aqueles livros. Naquela época, sabe? Era diferente o concurso, não era nível médio, né? Então caía introdução à química, introdução à física, caía introdução à biologia, no caso o corpo humano inteiro, né? Não era fácil. Você tinha que saber o corpo humano inteiro, memorizar mesmo, assim, aquela coisa. E era uma loucura. Então, assim, caía muito assunto bem detalhado. E a prova tinha uma peculiaridade. Você tinha que, me dizer, fechar a prova, tinha que gabaritar a prova. Quando você errava muito ali, mesmo tirando acima da média, você garantia que não ia passar. E aí era um concurso difícil, porque quem passava é quem realmente se preparava para a prova da ESA. Tinha muita gente que era muito boa, né? Só que não se preparava para a prova da ESA. E aí levava pau. Tirava nota boa, mas não passava. Então você tinha que praticamente fechar a prova. Era uma prova bem complicada. Se tornou um concurso muito difícil nessa época. Mas eu estava ali. Vou fazer esse concurso e vou me tornar sargento do Exército. Virar sargento era o meu objetivo. E aí o que eu fiz? Bibliografia. Então eu comprei todos os livros, comprei a apostila de resumo. E o mais importante, em Recife existia um cursinho preparatório que era o que mais aprovava. Era o top mesmo. Era um concurso que mais aprovava para o concurso da ESA. Não tinha para ninguém. Todos os anos era a mesma coisa. O Mauel era o cursinho que preparava e aprovava aos montes. É o Mauel que eu vou fazer. Vou gastar toda a minha indenização com 6 meses de cursinho preparatório para o Mauel. Cursinho preparatório para a ESA no Mauel. Por que isso? Que é o seguinte, o Mauel ele pegava todo o conteúdo do edital e batia em 6 meses. Ele batia 3 meses a metade do edital e 3 meses a outra metade. Simples assim. A gente dividia ali os assuntos por matéria, biologia, química, física, e enfim. E a gente ali tinha todo o conteúdo em 6 meses. Então eu digo, não, eu tenho que garantir o conteúdo porque eu não sabia de nada. Eu era de escola pública. Pobre, trabalhei desde os 16 anos, de carteira assinada, mas desde os 13, 14, por vários bicos que eu fazia. Então eu vivia trabalhando e estudando sempre. Sendo que eu comecei a trabalhar, estudar à noite e trabalhar de dia, quando eu completei 16 anos de idade. Então eu estava nessa de trabalhar e estudar há muito tempo em escola pública. Então não tinha base nenhuma, matemática, não sabia nada, português eu não lembrava de nada, enfim. Eu precisava aprender do ABC e ao 01 de matemática para poder
a aprender cada assunto para o edital, para bater o concurso, para realmente disputar a vaga para o concurso da ESA. E foi assim que eu fiz. Realmente me preparei, entrei no cursinho, fiz 6 meses de cursinho, trabalhei bastante ali os conteúdos, estudava todos os dias, saía de manhã de casa e ia estudar. Nunca estudava em casa, estudava sempre na biblioteca. Eu ia do cursinho para a biblioteca, levava almoço e ficava na biblioteca estudando ali o dia todo, até fechar a biblioteca. Quando fechava a biblioteca, eu pegava os materiais e ia para casa, descansava e ia assim. Estudei assim por quase um ano, né? Que foi meio complicado ali, 6 meses de cursinho, de modo que eu fiz a prova. Estudei muito, mas fiz a prova e não passei. Mas aí o que é que eu fiz? Desisti? Não! Vou fazer tudo de novo, dessa vez em um ano. Vou ver o conteúdo todo, pegar todas as apostilas do cursinho, todo o material do cursinho, a metodologia do cursinho, e vou estudar em casa todos os dias. É claro que eu não estudei em casa, eu não conseguia estudar em casa, eu não me concentrava. Eu tenho TDAH, sabe? Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho dificuldade enorme de me concentrar, por isso que era tão difícil para mim estudar, principalmente matérias que eu não era assim muito afeiçoado, que eu não tinha muito interesse. E aí, rapaz, sabe o que aconteceu? Eu passei um ano estudando para o concurso da ESA. Eu ia para casa do meu irmão tinha um quartinho lá, peguei uma mesa, botei no canto do quarto, e os livros ficavam tudo lá, e todo dia eu chegava lá de 8 da manhã, saía de noite, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante um ano, um ano. Quando eu podia, eu ia para a biblioteca pública, chegava na biblioteca, ficava o dia inteiro. E aí, gente, esse segundo ano foi o seguinte, eu estava sem dinheiro. Todo aquele dinheiro que eu tinha, que eu investi para me deslocar, me locomover, tinha acabado. Toda a indenização que eu gastei, né, pagando cursinho, pagando livros, tinha acabado. E agora eu estava estudando em casa, na casa do meu irmão, na biblioteca, mas sem dinheiro, sem nada. Meu pai me apoiou muito. Meu pai disse: meu filho, a gente segura a onda por aqui e se dedique para você passar na ESA e virar sargento do Exército. Meu pai foi soldado, né? Meu pai tinha um amor muito grande ao Exército, tinha uma lembrança maravilhosa. Eu cresci ouvindo meu pai falar do Exército, falar dos sargentos que ele conhecia, que comandava ele e tal. E, enfim, eu criei assim, um vislumbre, né? Por ser um sargento do Exército. Eu achava uma coisa fantástica. Dar esse sonho para meu pai, dar esse orgulho para meu pai. Então foi ali que eu realmente investi e trabalhei maciçamente todos os dias para passar no concurso da ESA. E nesse estudar todo dia, eu consegui passar no concurso da ESA. A segunda vez que eu tentei, e aí eu passei. Quando eu passei foi uma coisa fantástica. Mas não foi fácil, foi difícil. A trajetória desse ano que eu fiquei sem dinheiro, sem nada, e com muita dificuldade de aprender, até no primeiro ano que eu estudei, né, era muito difícil, sabe? Era tudo muito complicado, porque eu estudava muito, e eu tinha uma dificuldade enorme de aprender. Mas o esforço prevaleceu, o esforço venceu a inteligência. Se você é um cara que tem dificuldade de aprender, se você é uma menina que tem uma dificuldade enorme de se concentrar para os conteúdos para o concurso da ESA, eu quero dizer para você, eu tive muita dificuldade de me concentrar, muita dificuldade de aprender, mas eu aprendia, no tranco, com dificuldade, mas eu aprendia. O esforço vence a falta de inteligência. O esforço, ele supera. E é isso que eu quero trazer aqui nesse canal. Se você quer passar no concurso da ESA, se você quer virar sargento, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para dizer para você que do jeito que eu consegui, você também pode conseguir. Esse canal não é um canal para quem é top, para quem é filho de papai, riquinho, que realmente está nadando na sociedade, está no topo da cadeia alimentar da sociedade. Não, esse canal aqui é para você que é de baixa renda, para você que é pobre, para você que quer o primeiro emprego, quer a primeira oportunidade de uma carreira de sucesso. O concurso da ESA. Pronto, é para você que eu quero conversar todos os dias aqui nesse canal. É para você que eu vou trazer todos os meus conhecimentos, os meus 29 anos no Exército Brasileiro. Quantos jovens eu ajudei, quantos jovens eu incentivei a estudar, a passar no concurso da ESA e se tornar sargento. Vários deles passaram por mim e eram sargentos do Exército, viraram colegas meus. Então é uma maravilha, é uma alegria muito grande quando a gente incentiva um jovem a mudar de vida e ele aceita o desafio de se tornar alguém melhor. Então, gente, eu passei no concurso da ESA com toda a dificuldade, com todo o TDAH, com toda a pobreza, com toda a falta de recursos, com toda a escassez. Eu passei no concurso da ESA e mudou minha vida. A minha família viu um outro jovem chegar em casa, sargento,
aquele jovem franzino, magrinho, né? Que não conseguiu se tornar recruta do Exército. Quando eu me alistei, eu não consegui passar, né, passar pela seleção e me tornar recruta do Exército. Não consegui, eu era muito magrinho, né? Nessa época eu ainda trabalhava, e aí eu fui lá fazer a seleção, e eu cheguei, de repente, disseram assim, você é muito magro, veja a roupa. E eu queria ficar, a oportunidade de entrar no Exército era maravilhosa, só que foi melhor. Eu passei, ao invés de ficar no Exército como soldado, recruta, eu passei a estudar para ser sargento. Então, virei sargento porque não me tornei soldado. Então, essa é a história que eu tenho para te contar. Eu quero dizer que eu superei os nãos que vieram para mim. Esse não que eu ganhei virou um grande sim, uma grande porta, um grande incentivo para eu conseguir passar no concurso da ESA. Eu tenho várias histórias para te contar, eu tenho vários processos que aconteceram comigo, vários episódios, e eu vou trazer para você nesse canal. É isso mesmo, aqui, Dica de Sargento. Todos os dias eu trarei shorts, trarei vídeos que você vai ouvir da minha parte o que eu fiz para virar sargento. Se você está aqui no canal e ainda não deu um like, eu quero te convidar a dar um like nesse canal. Isso, eu quero convidar você a se inscrever no canal e dar o like. E não esquece de compartilhar para aquele amigo teu, aquele que pensa em ser sargento do Exército, pensa em ser recruta do Exército, está pensando, está contando vantagem para você que quer entrar no Exército, manda para ele. Eu tenho dicas de sargento para ele se tornar sargento do Exército, tá ok? Compartilha que a gente vai longe com essa mensagem e a gente vai realmente ajudar a essa nação a ter jovens cada vez mais motivados a serem sargentos do Exército. Vire sargento do Exército. Seja um sargento de carreira. E assim você vai ter uma carreira de sucesso, você vai ter uma condição social de respeito e você vai ter uma condição financeira importante para você dar seu pontapé inicial, para empreender, para fazer sua faculdade, para ajudar a sua família, para você ter uma família, se casar, ter filhos. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei a realmente ter condições de me tornar um pai de família, que me tornei. Tive 2 filhos, fui casado 28 anos e realmente fui feliz durante 29 anos no Exército. Então, tudo isso que eu vivi, você pode também viver. E estou aqui para te ajudar. Eu estarei aqui para te ajudar todos os dias. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima missão.